o medo limita a tua visão. O medo limita o teu crescimento. O medo limita a visão do futuro que você tem para aquilo que você foi programado a ser. Quando eu falo aquilo que você foi programado a ser, é um palpite. É aquilo que você tem potencial para ser. Eu não estou a falar de você ser destinado a ser alguma coisa. É um palpite a um potencial que você tem, mas só vai ser se você ativá-lo, você decidir que quer ser isso. Então, o medo, ela limita a visão, limita o potencial de você ser aquilo que você quer ser. Mas eu te entendo. Eu te entendo porque, repara, eu fiz um estudo que eu distribuí para um grupo de estudantes em que você percebe que o medo, na verdade, é natural. O medo é natural. O medo está em tudo aquilo que você fez para você sobreviver. Você sente medo porque o medo te ajuda a estar protegido. Mas, muito além disso, o medo, ela vem quando a pessoa teme não sincronizar. Por quê? Porque o tempo todo a gente está a sincronizar com outras pessoas à nossa volta. E repara uma coisa, a sincronia, ela é natural, ela existe desde o momento que a gente era bebê, desde o momento que a gente nasceu. Repara, o bebê, para sobreviver, ele precisa sincronizar com a sua mãe. Ele precisa adaptar-se, olhar para sua mãe, perceber através dessa sincronia como a mãe respira e ele vai respirar do mesmo jeito. Isso chama-se o quê? Sincronia límbica. Então repara, se quando você cresce, você já cresce sabendo que tem que sincronizar para sobreviver, logo a ideia de parar de sincronizar vai fazer com que você perceba que é extinção. Então, as pessoas em nossa volta, elas têm medo de crescer porque sabem que o crescimento significa desincronização, significa separação do ambiente em sua volta, significa separação de tudo que lhe conecta. Quando você se apaixona com alguém, você sincroniza qualidade, atributos que fazem com que aquela outra pessoa olhe para si e diz que vocês têm uma química, são um par perfeito. Então, quando você quer crescer, de alguma forma o crescimento significa desincronizar, você vai ter medo. Porque isso causa uma dor, vai ter medo de ser diferente, vai ter medo de não ser aquilo que as pessoas querem. Quando você vê o crescimento, você sabe que de alguma forma você vai magoar alguém, porque o crescimento, ela de alguma forma, muitas das vezes, ela causa dor nas pessoas em sua volta. Porque você vai mudar, você já não vai ser o mesmo, você vai ser alguém muito diferente. É aqui onde tem uma chave que eu quero que você pegue. Repara, se o tempo todo você sincronizou para sobreviver, se o tempo todo você tem que sincronizar com a respiração da sua mãe para sobreviver, se o tempo todo você tinha que sincronizar com o comportamento dos teus colegas na adolescência para você ser aceito num grupo, se o tempo todo você tinha que sincronizar no trabalho para ser aceito, para fazer parte daquele grupo, daquele ciclo, se o tempo todo você tinha que sincronizar para ser aceito no grupo dos amigos, você tem que entender o seguinte: nessa sincronização tem sempre alguém a liderar e alguém a seguir. Alguém a liderar e alguém a seguir. Quando você percebe que a sincronização ela é feita por dualidade, um a seguir e um a liderar, você entende que o crescimento é questão de seguir e liderar. Então, quando você quer crescer, você precisa entender que não necessariamente você vai desincronizar, mas você vai passar para um estado em que você vai liderar emoções, vai liderar estado, vai liderar fases da vida em que você vai deixar de seguir e você vai começar a liderar os estados das pessoas em sua volta. Então, quando você tem total entendimento disso, de que o teu crescimento não significa desincronizar, mas significa liderar, você entende que você tem algo a contribuir na vida das pessoas. As pessoas elas não crescem quando elas não percebem que o crescimento delas tem muito a acrescentar na vida de outras pessoas. Então, quando você pensar em crescer e tiver medo de crescer, eu quero que você entenda o seguinte: o teu crescimento ela vai acrescentar na vida de outras pessoas. O teu crescimento vai fazer com que outras pessoas se beneficiem. Então é isso que você tem que entender, que o teu crescimento de alguma forma vai beneficiar as pessoas em sua volta. Para você sobreviver tem que sincronizar, mas só que você vai sincronizar para liderar e não sincronizar para seguir, porque o tempo todo você sincronizou para seguir. Uma coisa muito interessante que eu quero que você entenda, repara, muita gente não cresce porque eles não entendem que o crescimento é uma tendência natural do ser humano.
A primeira vez que eu entendi que o crescimento é natural, que eu ouvi e entendi que o crescimento é natural, na verdade não tinha entendido na sua íntegra. Até eu começar a estudar na sua profundeza qual é a relação que o crescimento tem com o ser humano. Mas eu quero antes que você pegue essa chave. Quando o ser humano cresce a nível mais alto, ele sempre vai reconhecer a originalidade de Deus. Ele não tem como, ele reconhece. Então eu quero que você pegue uma coisa. Quando você... eu vou dar umas dicas aqui, porque eu vou ter que ler a Bíblia com vocês, pessoal. Por que eu vou ler a Bíblia com vocês? Porque quando eu vos mostro sobre a Bíblia, eu quero que vocês entendam algo muito interessante sobre a Bíblia. Olha a Bíblia como um manual de instrução. Do mesmo jeito que você compra uma televisão e quando você tira a televisão da caixa tem um manual que te explica como usar isso. Você tem que olhar para a Bíblia como um manual que vai te ajudar a entender as suas emoções, a sua lógica, a sua alma e seu espírito. Então é uma coisa muito interessante. Por isso eu vou pegar isso para vocês. Repara, por que o crescimento te conecta a Deus? É uma coisa interessante, veja. E isso vai te fazer entender o negócio de tricotomia que é falado por aí o tempo todo, que o ser humano é um em três facetas, que é corpo, é alma e é espírito. Mas muita gente nunca entendeu o negócio espírito. Como é que o espírito funciona? Repara, o espírito ele funciona com ou sem você reconhecer a Deus, porque é uma coisa que está em você e ela tem a sua própria manifestação. Mas quando você reconhece a Deus, ele tem melhor utilidade na sua vida. Repara, quando você lê a Bíblia em Gênesis, veja, vou trazer a Bíblia aqui para vocês. Quando vocês leem a Bíblia, e tem uma coisa muito interessante que eu quero que vocês peguem desse negócio aqui. Quando você lê a Bíblia em Gênesis, eu vou reduzir aqui o negócio. Eu quero que vocês peguem a vossa Bíblia. Eu não quero que vocês me ouçam simplesmente. Eu quero que vocês peguem a vossa Bíblia. E com a vossa Bíblia, vocês se conectem com aquilo que eu vou falar. Eu vou falar algumas coisas que só vai fazer sentido para algumas pessoas. Para algumas não vai fazer. É assim, né? A profundidade não faz sentido para todos. Veja. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa é a versão atualizada. A expressão criou aqui, Deus, o céu e a terra, no hebraico, essa expressão ela vem de bará, que é o criar, que significa criou. Esse criar, ele vem do nada. É quando você cria alguma coisa do nada, sem matéria-prima. Não tem matéria-prima. A partir do nada, você cria alguma coisa. No princípio que Deus os céus e a terra, vem do nada. E tem outra coisa interessante que eu quero que vocês peguem. Se vocês vão para o versículo 12, ele fala que e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É aqui onde vai se limitar, onde vai se conectar tudo aquilo que eu vou falar à frente, para te fazer entender um pouquinho sobre você, sobre a parte espírito dentro de você. Father, please give me access. Repara, a expressão o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas mencionadas aqui. Na expressão hebraica, esse mover mencionado aqui, ele vem de merarafet. Esse merarafet não é um simples mover. Tá vendo quando uma mulher está fazendo um bolo, ela vai mover a farinha? Aquele mover é com um propósito. Então, esse mover mencionado aqui, ele está se referindo ao mover com um propósito. Ou seja, mover para criar algo, mover para permitir algo nascer. Então, esse mover mencionado aqui do Espírito Santo, ela vem da essência do mover para criar alguma coisa, que na sua expressão antiga, original hebraica, vem de merarafet, que significa mover para criar alguma coisa. Agora, pega esse negócio, a gente vem para um outro ponto. Quando você vai em Gênesis capítulo 2 e 7, repara, aí fala que a Gênesis 12 e 7, eu vou pegar aqui na minha Bíblia novamente, eu quero que vocês peguem um negócio aí. Ele fala, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Repara, aqui no capítulo 2, versículo 7, aqui esse formar não é o mesmo mencionado no capítulo de Gênesis 1, de criar. Esse formar não é o mesmo. Esse formar mencionado aqui
ela vem da expressão va'itzer. Esse va'itzer, que é uma expressão hebraica, significa o quê? Significa que é um formar de matéria-prima. Ou seja, é como se fosse modelagem, de alguma coisa já existente e modelar para algo novo. Então você aqui entende que o homem foi feito de quê? Do barro, do pó. Deus pegou o barro, o pó que já existia e formou o homem. Essa expressão mencionada aqui. Que Deus fez o homem em função de uma matéria-prima já existente. Pega aí. E você vai pegar que essa expressão va'itzer mencionada no Gênesis 2:7 é a mesma expressão mencionada em Zacarias 12:1. Se você olha para o livro de Zacarias capítulo 12, versículo 1, aí fala o seguinte, Zacarias 12:1, pega um negócio, porque eu vou te trazer para uma coisa que você nunca olhou. Eu quero que você entenda quando se fala que o Miguel é treinador de mentes, eu quero te fazer entender coisas sobre você que você nunca reparou na vida. Em Zacarias 12:1 ele fala assim, o peso da palavra do Senhor sobre Israel. Mas o mais importante aqui é a parte final desse versículo. Fala ao Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. E que forma o espírito do homem dentro dele. Quando você volta em Gênesis e fala que Deus soprou no homem, o homem se tornou uma alma vivente, soprou em sua narina o fôlego de vida, criou o homem uma alma vivente, você vem para aqui, a expressão aqui utilizada para o espírito que se forma dentro do homem é a mesma expressão utilizada no capítulo de Gênesis 2:7. Repara, se faz entender o quê? Que a forma do espírito que tem no homem, a forma do espírito que o homem tem, que existe nele, ele foi criado de uma matéria-prima já existente. Agora pega o negócio aí. Pega o negócio aí. Pega o negócio aqui. Repara, qual é a matéria-prima já existente que utilizaram para criar o espírito dentro do homem? O Espírito Santo. Pega o negócio. Pega o negócio. Pega o negócio. O Espírito Santo. Qual é a essência do Espírito Santo? Mover. A essência do Espírito Santo é mover. Pega isso. A essência do Espírito Santo é mover. É movimento. É criação. Repara, se você voltar em Gênesis capítulo 2, aí diz que o Espírito Santo se movia sobre as águas. Só depois do Espírito Santo se mover e acabar de fazer o movimento que era necessário para a criação de algo, no versículo 3 fala, do capítulo 1 que fala, e Deus disse, haja luz e houve luz. Quando o Espírito Santo acaba de fazer o mover, no versículo 3 do capítulo 1 e fala, e disse Deus, haja luz e houve luz. Você não pegou? Repara, você tem uma coisa dentro de ti que a sua essência é mover, que a sua essência é criar, que a sua essência é se deslocar, é mover, é criar para dar na essência a algo novo. Você não está pegando, mano? Nessas três partes de você, o corpo, que é simplesmente o involucro, que é o boneco, que é a matéria, a alma, que vem da psique, das suas emoções, sua lógica, sua razão, seus sentimentos. O espírito é o mover. Você não pegou? Esse mover dentro de ti é que te conecta com Deus. E mesmo que você não se conecta com Deus, o espírito continua a mover. Só que a questão é que o espírito, ela funciona melhor quando você lhe conecta à sua origem. Então repara, quando você lê Zacarias 12:1, te faz entender que esse espírito do homem dentro dele são partículas do Espírito Santo. É parte do Espírito Santo, são a essência do Espírito Santo. Então você tem em você partículas do Espírito Santo. Por isso quando Jesus disse que o Espírito Santo vem, era para conectar, para ativar alguma coisa dentro de você que você tem, que o Espírito Santo já é o tempo todo. Então, quando o ser humano percebe a sua essência de mover, de criar, de ser, e se conecta com a sua origem, Deus, ele é imparável. Você precisa aceitar as partes dentro de si. Quando você aceita as partes dentro de si, o teu movimento terá um propósito. Eu não quero que você só cresça na vida.
Eu não quero que você só tenha riquezas. Eu não quero que você simplesmente tenha uma boa relação com a sua esposa. Eu não quero simplesmente que tudo aquilo que você faz tenha um propósito materialista. Eu quero que tudo aquilo que você faz, quando você ativar o mover dentro de si, isso te leva a reconhecer a grandeza do Deus que te fez. Deus te fez com tudo isso sem te cobrar nada em troca. Deus te deu tudo isso sem te pedir que de alguma forma você fosse um adorador. Ele disse: se você quiser adorar, você adora. Está tudo contigo. O mover está lá, o teu espírito. A sua alma está lá, a tua psique, a tua razão, suas emoções, seu corpo está lá, que é o teu passaporte para você viver na terra. Por isso que outras criaturas para viverem na terra precisam de um corpo. O corpo é o passaporte para você viver na terra, para você sentir dos benefícios criados para quem vive na terra. Simplesmente com o corpo você consegue sentir tudo ligado aos 5 sentidos. Quando eu escrevi Ver Além dos 5 Sentidos, pai, era para te ajudar a entender mais do que isso. Para te fazer entender que você é uma parte que vive esse corpo, essas emoções, mas pode se conectar com um mover maior do que você. Então, quando você se conecta com esse mover, quando você aceita que essa parte de si, esse espírito, que a sua essência é mover e se conectar à origem de quem o fez, você cria tudo. Você faz tudo, porque esse mover o tempo todo está a criar. Esse mover o tempo todo está a trazer coisas que você nunca sentiu. Por isso que o tempo todo tem uma coisa dentro de você que te fala que é possível você ser alguma coisa maior do que você já é. Por isso que o tempo todo, quando você está vivendo a pobreza, você sente que é possível transbordar e se tornar maior daquilo que você é. Por causa disso. Por isso, quando você ativa o espírito dentro de si, não tem como você ser pobre. Porque o espírito, ele não é pobre. Ele prospera. Se você reparar, os servos de Deus antes, quando ativavam, viviam sobre o espírito, como o profeta Eliseu, eles poderiam criar prosperidade para outras pessoas. Poderiam transformar de coisas que estão na água em moedas. Por isso que Jesus falava no discípulo: vai na água e traz. Por quê? Porque era a função do mover do Espírito. Quando o ser humano aceita o mover do Espírito dentro dele, ele não tem como ser pobre, porque o Espírito prospera, o Espírito cria. O Espírito é um mover. O Espírito não está quiet, o Espírito não está quieto. O Espírito quer se mover o tempo todo. Por isso, quando as pessoas estão dentro de uma organização e o Espírito Santo de Deus está lá, eles falam em línguas, eles se movem, eles dançam, eles glorificam, porque essa é a essência do Espírito Santo de Deus. E você tem isso dentro de você. O Espírito dentro de você, ele não serve só para você adorar a Deus. Por isso que até os ateus, até as pessoas que não fazem a vontade de Deus, eles têm um Espírito dentro deles. Está lá, existe. O Espírito é o que lhes move a criar. O Espírito é que lhes move a criar as ideias que nunca se viu. O Espírito é que lhes diz que vocês são maior do que aquilo que vocês pensam que são. Porque a essência do Espírito é criar, é mover, é criar um movimento. Movimento para quê? Para nascer algo maior do que aquilo que nós vivemos o tempo todo. Então, quando você permitir e ativar essa parte de você, o Espírito, você vai criar coisas que você nunca viu. Você vai criar negócios que você nunca viu. Mas eu quero que você entenda que tudo isso que você criar, ele tem que te conectar a Deus. Tem que te fazer glorificar a essência de Deus. O glorificar vem da expressão hebraica que significa kabod, que vem de peso. É você identificar o peso de Deus. É você identificar o respeito, a essência, a magnitude de Deus. É disso que vem o glorificar. O kabod, da expressão de peso de Deus. Então é isso que te conecta. Quando eu disse para mim mesmo que eu poderia ser o maior treinador de mentes desse país, mano, eu não estava a falar só para mim. Eu estava a falar para Deus e estava a esperar que Deus respondesse. Quando você fala para Deus, para o universo, e Ele responde para você, porque esse mover dentro de você é muito mais forte do que você, e Ele sabe o que você tem que ser, nada pode te parar. Só que as pessoas estão mortas porque eles não querem ativar o mover dentro deles. Quando você ativa o mover dentro de você, você cria coisas extraordinárias para o mundo. Você cria coisas que nunca se viu. Você consegue construir, você consegue dar vida ao teu negócio, você consegue criar coisas que vão beneficiar o mundo. É aí onde eu quero te levar.
Por isso, quando as empresas me chamam para falar, é porque eles sabem que tem uma energia dentro de mim que é capaz de ativar a energia dentro da sua empresa. Mas só que, na verdade, essa energia dentro da empresa ela já existe. Mas como você não tem como ativar, você precisa de pessoas que te ajudam a ativar essa energia dentro de ti, esse mover dentro de ti, porque esse mover, ele cria a sincronização entre o todo, entre o teu corpo, entre a tua alma. Ela vai sincronizar e você vai ser um só, conforme se fala, unidade dentro de você. Muitos nem conseguem criar a unidade dentro deles mesmos, mas eles querem criar a unidade fora. Não tem como, mano. Primeiro cria aqui dentro a sincronia entre a tua alma, o teu espírito e o teu corpo. Você mostra que você manda, que você guia, que você vai fazer em função do mover mais forte dentro de você, que é trazer o grande que existe dentro de você, que é pegar esse grandioso dentro de você e levar para o próximo nível. É possível e você pode ser isso.